noite, comunidade holística! Mais uma live vai começar essa semana e mais um membro aqui do nosso grupo, da nossa equipe da comunidade holística vai se apresentar. Eu estou muito feliz por mais uma vez poder apresentar para vocês uma pessoa incrível, maravilhosa. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. A Cláudia Randazzo, eu chamo ela de Maga da Perfumaria. Ela trabalha com perfumaria natural, com a Ânima Perfumaria Ancestral. Gente, a gente abriu uma caixinha de pergunta hoje mais cedo e eu recebi muitas perguntas sobre... Ei, Marcélia, sobre perfumaria ancestral. Marcélia sempre com a gente, obrigada pela audiência, minha querida amiga. E aí, vamos aguardando, o pessoal tá entrando aí, eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Boa noite, sobre a nossa comunidade holística, né? A nossa comunidade Holística Connect. Pessoal, então o que é a comunidade Holística Connect? É uma comunidade que ela é aberta a todos podem participar, inclusive que a gente vai fazer muito evento aí para todo mundo, mas o grupo fechado ele é reservado somente para empreendedores e terapeutas da área holística e esotérica e também produtores aí que trabalham com produtos naturais e veganos. Por quê? É baseado nessa comunidade que está já crescendo a todo vapor. Nós temos mais de 30 membros e não temos nenhum mês ainda de comunidade. Eu estou muito feliz com isso. Do grupo fechado da comunidade, a gente vai começar a promover feiras, inclusive a nossa próxima feira já tem data marcada e brevemente eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a nossa próxima feira holística. E vai ser uma feira muito, muito bacana, com tudo holístico e esotérico que você possa imaginar. Então, nossa comunidade ela vai produzir feiras, eventos temáticos, retiros, aqueles retiros, sabe, de 2, 3 dias que a gente vai para um sítio, fica no meio da natureza. E também vivências holísticas, aquelas vivências em que a gente passa um dia inteiro, ou uma tarde, ou uma manhã, porque aqui na comunidade nós temos os melhores terapeutas holísticos de todo o mundo. Eu falo todo mundo porque a Claudinha hoje... Ei, Claudinha já chegou! Eba! Claudinha mesmo que tá aqui, que vai falar hoje com a gente, ela nem tá aqui no Brasil, gente. Ela tá lá em Hong Kong e olha pra você ver, são 11 horas de diferença. E eu fico assim, gente, eu fico tão orgulhosa de ver a Cláudia, porque ela acorda cedo. Porque lá uma hora dessa, gente, são o quê? Aqui 8 horas da noite, lá são o quê, Claudinha? Umas 7 horas da manhã, né? Acorda cedo para estar aqui com a gente, conversando com vocês. Então, gente, isso a gente tem que tirar o chapéu para essa galera mesmo, que sabe, que faz acontecer. E a Cláudia é uma dessas pessoas, sabe? Além de ser uma maga mesmo, a gente vai falar mais com ela agora mesmo. Então, eu acho que eu vou chamar a Claudinha aqui de uma vez. Vou abaixar aqui. Baixar o som, vou convidar a Claudinha. Gente, tem que pôr óculos, porque sabe, né? Depois de uma certa idade a gente usa óculos para enxergar. Eu vou convidar a Claudinha para entrar. Só um minutinho. Claudinha, não tá aparecendo aqui seu nome para eu te convidar? Deixa eu ver aqui. Ânima. Entrar com a gente, Cláudia Randazzo, a maga da perfumaria natural. Agora mesmo, olha, já tá entrando aí, ó. Boa Bom noite! dia! Bom dia! Você me dá boa noite e eu te dou bom dia. Justamente!
Eu estava aqui falando com o público aqui de como que eu te admiro, Cláudia. Porque você está aí assim, a quilômetros de distância, a horas de diferença do nosso fuso aqui, e você participa de tudo. Toda vez que eu entro numa live, eu vejo lá, você está lá participando, você vai lá, você curte as nossas lives de onde você está. Quando você está aqui também, você está junto com a gente. E então, assim, eu fico admirada com você, como que você consegue estar em todos os momentos e tão longe da gente. Eu fico assim, Eu tô sempre admirada e, juntinho. Eu tô sempre nossa, juntinho. é muito legal. Gente, essa é a Cláudia Randazzo, ela é a proprietária da Ai, Anima Perfumaria Ancestral. Eu vou passar a palavra para essa belíssima mulher que está aqui com a gente hoje, para ela falar um pouquinho, se apresentar para vocês. bom, primeiramente gostaria de desejar uma boa noite para todos aí, né, no Brasil. Aí, Tá Mar, bom, querida. Bom, me chamo Cláudia, sou proprietária da Anima Perfumaria Ancestral. Meu caminho na perfumaria, ela começou com um autodescobrimento, uma autovalorização dos meus conceitos, das minhas, dos meus desejos, entendeu? E eu fui por esse caminho do autoconhecimento, da holística, acompanhava astrologia, e eu sempre tive vontade assim de fazer perfume, de mexer com ervas, de fazer as minhas magias, as minhas poções. Eu fui criada numa família que minha bisavó era uma maga também. Ela Ai, que fazia, delícia! ela Ela é era, bruxa de família, gente. ela, ela era bezedeira, então herveira. E ela Nossa. fazia as poções dela, sempre tinha os seus ungüentos, quando alguém estava com dor de cabeça, quando alguém tinha alguma coisa, ela sempre tinha aquele unguento fresquinho que ela fazia ali na cozinha. E eu fui crescendo, assim, vendo, né, aquilo tudo e presenciando. Infelizmente, isso não foi passado, né, para a gente, assim, para os netos né, para os bisnetos, que no caso sou eu. Gostaria muito de benzer, mas não Ai, sei. Infelizmente, ela não me ensinou. Mas mas eu eu tenho fui. certeza que se começar aí, vai. Exatamente, isso. Onde eu ainda vou fazer um curso. Tem um curso, né? Tem curso de benzedeiras, Sei. né? Eu tenho vontade de fazer, seguir nesse segmento mesmo da magia, dos ungüentos, das ervas, como ela também. Entendeu? Moro em Hong Kong, tem 18 anos que eu moro aqui, mas estou sempre aí juntinho de vocês. De 6 meses eu vou para ir para o Brasil e a gente vai trocando, Nossa, né, Paty? eu fico admiradíssima com você. Como você consegue acompanhar tudo aí com esse fuso louco de 11 horas, mas é A maravilhoso. gente vai Gente, colocando despertador, né? A gente vai colocando despertador para despertar, para a gente assistir e vai participando desse vai jeito. vivendo igual coruja. Exatamente. Cláudia, olha, a gente abriu hoje uma caixinha de pergunta mais cedo, aqui no Holística, ali nos stories, e aí a gente teve muitas perguntas. Então a gente já vai, assim, já vou meio que começando, falando aí no meio, com as perguntas que o pessoal mandou pra gente, tá? Tá certo. Então vamos lá. Primeiro, não primeiro é uma curiosidade, queria perguntar para você mesmo o que caracteriza, enfim, o perfume natural e como que ele diferencia do perfume sintético que a gente compra aí nas lojas, os perfumes comuns que a gente compra. Sei.
primeiramente, né, devido às matérias-primas, né, que são totalmente naturais, que são basicamente os óleos essenciais que a gente usa, os óleos essenciais, as resinas, os absolutos, é, as madeiras, as flores, a gente utiliza também, A madeira os é madeira hidrolatos, mesmo? Você pega a madeira e e a própria madeira? tem madeira, a gente pode fazer, né, os nossos extratos, né, no caso, com a própria madeira mesmo, com a própria flor. Flor, na verdade, não pega muito o extrato, sabe? Dá só aquela cor maravilhosa da flor, tipo a rosa rosa, a vermelha fica o perfume Nossa. vermelho, sabe? A rosa, a flor é muito sensível para pegar os aromas, sabe? Tem que ter um outro método específico que chama infleurragem para a gente poder puxar o aroma da rosa, da flor. Sabe? Então, assim, ele é mais. É, ele é uma parte, ele é mais específico. Agora, qualquer coisa que você, assim, de madeira, você tem ali o cedro, o sândalo, se você tiver, né, a oportunidade de pegar, você bota no álcool e você vai ter um extrato. Então, assim, a gente utiliza aquele extrato para poder fazer os nossos perfumes. Então, assim, É uma alecrim, alquimia, né? Uma verdadeira alquimia, né? alecrim, lavanda, a lavanda. Então, assim, são Ai, eu basicamente. adoro lavanda. Eu também sou apaixonada por lavanda. Amo. E então são Amo. basicamente assim, as bases, né, são naturais, são o álcool de cereal que a gente usa e os óleos vegetais, né? E os fixadores artificiais também, que os perfumes sintéticos não têm. Então, a gente não usa nada de corante, parabeno, nada de fragrância sintética, é totalmente natural. O processo é totalmente artesanal, né? Sendo que o da indústria, né, o sintético é mais industrializado, né? Tem aquele aparato todo. Então, o nosso trabalho ele é um trabalho muito artesanal. A gente conta com o tempo de maturação das fragrâncias, das essências. Então, cada perfume que a gente faz tem aquele tempo que a essência precisa descansar e interagir com elas mesmas, entendeu? Dentro do frasco do É uma, perfume. é uma arte com uma alquimia, é uma mistura de arte com alquimia, com magia. É Exato, incrível, né? Ô, exato. Claudinha, você sabia que antes de eu te conhecer, eu não conhecia sobre perfumaria natural? Não conhecia. Eu só Não, nunca tinha ouvido falar. conhecia perfumaria. Não, eu só conhecia perfumaria, não. Eu só tinha ouvido falar assim de essência, essas essências, né, que o pessoal usa aí, mas também não é nada natural. É, Mas a perfumaria, a perfumaria natural mesmo, eu conheci com você, quando eu te conheci. que É, bacana. Muitas pessoas estão conhecendo a perfumaria natural agora, porque é muito novo isso, entendeu? é, Quer dizer, é muito novo atualmente para a gente aqui, na nossa geração. Mas isso vem uhum, dos nossos ancestrais, né? Quanto tempo, né? As magas do perfume, como Maria Madalena, né? Como a própria Cleópatra, fazia os seus ungüentos, né? E as suas ela poções era ali, famosa, né, por isso. os seus rituais E o sagrados. poder todo dela vinha disso aí, né? Exatamente. Toda a sedução dela vinha desses rituais sagrados que ela fazia com as plantas e com as flores, né? Nossa Senhora, eu quero um perfume da Cleópatra. Faço também, faço. Eu faço da Cleópatra, faço para Gente, orixá, faço para santo, gente, para... que legal. Não, assim, é um mundo, né? Agora, não, eu tô com umas perguntas para perguntar, mas não sei nem se é hora, mas eu tenho que segurar as minhas próprias perguntas aqui. Eu vou assim no script aqui do que o pessoal foi mandando para a gente também, tá? Tá, certo. Então,
Porque eu acho que você acabou de falar mais também. Por que que as pessoas estão optando tanto hoje em dia pelo natural? Mas acho que a gente vem numa cadência agora de voltar às origens também, né? É, de voltar às origens e de conectar com a gente mesmo, né? Que de ter conectar ter aquela introspecção, conectar com o nosso feminino, né? Com o nosso sagrado É. feminino, né? Curarem espiritualmente. Então, muitas das pessoas estão optando por as fragrâncias naturais para se curarem, porque os óleos essenciais, eles são terapêuticos. Então, eles manifestam, eles trazem a memória, as emoções para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico. Eu ia falar agora dessas emoções ligadas aos aromas. Então, Fala aí, um o que, pouquinho mais. o que que acontece? As pessoas, então, elas estão procurando esse lado mais holístico, né, da conexão com o espiritual também, com a sua ancestralidade também. Então, está tendo muita curiosidade, assim, para saber, né, como a constelação, né, tem muita gente que faz constelação, para se curar, né, por algum trauma, algum obstáculo, um desafio que tem na vida, né? E também, principalmente, também por conta, outra questão, né, que o pessoal está descobrindo agora, os perfumes naturais, é uma questão também de saúde, né? É. Porque os sintéticos, né, bem ou mal, os sintéticos fazem mal para a nossa saúde, né? Os sintéticos, na verdade, eles causam alergia, eles dão dores de cabeça, né? Eles até alteram os nossos hormônios, né? Nossa, Para tem você ter uma muita gente com ideia. alergia do sintético, né, Claudia? Eu fico Sim, pensando aqui, o perfume natural para criança pode usar à vontade. Por sim. exemplo, eu tenho uma pequena aqui que adora um perfume. Assim, Adora um perfume. Então, tem um perfume seguro, natural, que ela pode usar, que ela pode ser feliz com o cheirinho dela. Aqui, exatamente. a Marcela está perguntando, ela Ah, queria saber, eu também quero saber, aham. como que você consegue chegar ela perguntou assim, como você Meu consegue cheiro. chegar no meu cheiro? Essa pergunta é É uma ótima. pergunta minha também. Essa pergunta é ótima. Então, a gente faz, né, eu faço um atendimento, né, um atendimento pode ser virtual ou presencial, tá? E esse atendimento nada mais é do que eu vou fazer várias perguntas para você, pessoais, né? Você vai contar a sua história, a gente vai ter um bate-papo como a gente está levando aqui agora, né? Um bate-papo tranquilo, bacana, você vai contar a sua história, né? E eu vou te perguntar questões pessoais, aí eu vou também perguntar se você faz uso de homeopáticos, porque a gente tem nos óleos essenciais tem certos óleos essenciais que são canforados, então não podem ser usados por pessoas que fazem tratamento homeopático, Ah, é? grávidas, isso, tem grávidas Por também, porque interfere na homeopatia, Olha, porque na verdade a homeopatia nada é mais do que os florais de bar, né? é, Que você usa, florais. nada mais é do que os florais, é a homeopatia. Então, eles interferem, por exemplo, o médico homeopata te deu um segmento, então, assim, eu não posso interferir no que ele já te passou, entendeu? Então, assim, Entendi. É porque o acaba sendo um tratamento também esse perfume. exato, é um tratamento, É um exatamente, é um tratamento. tratamento. Como eu falo, né, o tratamento não, né, eu não estou falando que deixe de fazer terapia, deixe de fazer, né, procurar É. um médico, um especialista, mas que ele é uma ferramenta que te ajuda, entendeu? A vários desafios na sua vida, como por exemplo, uma depressão,
Então, ele pode ser uma ferramenta ali Legal! para você sair desse desafio que você está passando na sua vida. Ele pode ser uma ferramenta para você na obesidade. Ele pode ser uma ferramenta para você no abuso, tanto emocional quanto sexual. Tô aqui imaginando. Eu tô aqui imaginando que tem gente, vai ter gente comprando perfume no litro com você, né? Imagina, gente, um perfume que me ajuda no meu processo de emagrecimento, no meu processo de cura de um trauma, de abuso, num trauma de uma coisa que eu não consigo desenvolver. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade em alguma área e não consegue ir para frente. É comprar litro de perfume, gente. Nossa, eu amei. Eu já estou aqui imaginando todos os perfumes que eu posso fazer. Que legal! Uma E, coisa, quer ver a quantidade que Tô boa com a quantidade de coisa que um perfume pode também. Tô boba com a sim, quantidade de coisa. Assim, lógico que a gente já sabe que um perfume desperta muita coisa, né? muitas Inclusive coisa ruim, né? emoções, Muitas tanto emoções. as boas, É, as então boas, né? todas coisas Quanto as ruins, ruins. né? Eu lembro de uma vez que eu tinha um patrão chatérrimo, mas ele era insuportável. Até hoje, se eu sinto o cheiro do perfume que ele usava, eu fico apavorada. Eu falo, nossa senhora, mãe do céu, que lembrança ruim. Já tem uns perfumes que me dão uma lembrança, por exemplo, o cheirinho do perfume que eu usava na minha época de adolescente, que eu saía, que eu passeava, que eu fazia muita coisa. Aí me dá aquela saudade daquele cheirinho, né? O Sim. perfume que minha mãe, o cheiro do óleo que minha mãe usava, né? Minha mãe é Sim. falecida há 16 anos, então toda vez que eu sinto aquele cheirinho, eu lembro da minha mãe, e me dá uma saudade, uma coisa gostosa. Aí eu Também entendi reproduzo. sobre, Também não é? reproduzo. Ai, pra Também você ver. reproduzo. Tipo, Nossa se você me der Senhora. todas as ferramentas, né, que eu preciso. Minha avó, minha mãe gostava muito de usar lavanda, ela gostava de jasmim. E aí vai me dando, né, as Nossa. informações para me formular, né, o perfume. Eu faço um perfume que, quando você inalar, você vai sentir aquele aconchego de vó, aquele calor Ah, meu gostoso, aquele Deus. Nossa. acolhimento. Né? As pessoas não sabem Ai, o poder que o imagina. perfume natural tem. Um perfume com o cheiro da minha mãe, as coisas que ela me despertaria, nossa senhora, e Pois é, delícia. Eu quero um, inclusive, eu quero. pois é. Vamos E conversar. outra coisa, eu estava pensando aqui que se é isso, se é sobre isso. Aham, Porque a gente estava tá. falando, porque o nome da sua loja, né? Ânima Perfumaria Ancestral. O Uhum. ancestral, ele é ligado com a emoção? Com essa parte emocional? O Ou ela ancestral é outra coisa diferente? é outra coisa diferente. É É totalmente mais ou diferente. não, não é totalmente diferente, mas ele tem baseamento do ancestral, ele tem um baseamento, vamos colocar assim, da constelação, tá? Da constelação que você, né, que as pessoas conhecem mais, vamos colocar assim. Você vai buscar lá atrás, no seu passado, você vai buscar lá atrás, ali na sua linhagem, o que realmente te incomoda hoje. Então, assim, muita gente hoje tem certos desafios, passa por certos desafios, por certas circunstâncias que os seus avós, os seus bisavós, até os seus pais passaram, até mesmo na sua gestação. Entendeu? Então, assim, tudo isso influencia. Desde que nós fomos concebidos, a gente já tem memórias e emoções. Um grãozinho ali, ó, de Muitas. mostarda, a gente já tem memórias. Então, assim, é, sensações, né? Memórias não, É, sensações. Então, tem é, aquela sensação, sensação. exato, aquela sensação. Ah, minha mãe me desejava, né? Ou então minha mãe não me desejava, ou então foi um susto, né? Então tem assim, eu vou passar por medo, eu vou passar por o quê? Por felicidade. Então a gente tem essas sensações desde dentro do útero da mãe, né? E a nossa mãe dentro do útero da nossa avó,
entendeu? E assim por diante, Mas, vai indo nessa gente, ancestralidade. agora que eu fiquei mais curiosa ainda. Então, a gente tem. Nossa, agora vamos aprofundar nesse negócio aqui. Então, assim, por Bora. exemplo, eu nunca fiz. Supor, eu já fiz, mas vamos supor uma pessoa que nunca tenha feito constelação. E aí ela não sabe de alguns. Por exemplo, mesmo fazendo constelação, tem coisas que eu não sei, Uhum. né? Por exemplo, da gestação da minha mãe. Não sei. Sim. Eu sei só do que eu ainda tenho consciência do que eu vivi, mas antes de mim, antes de eu ter a minha consciência, eu não sei de nada. E aí, como que a gente chega num ponto assim? Vamos supor que a minha gestação que foi um problema lá, né? A mamãe estava com um problema sério durante a gestação e aquilo ficou muito preocupado, me passou. E eu não sei como que a gente trata, como que eu vou saber que eu vou tratar isso? Ou eu tenho que te Então, trazer essa informação? a gente vai, né, no bate-papo ali, eu vou te perguntando muito sobre a sua família, né, sobre seus pais, sobre seus irmãos, e você vai me dando as informações que eu preciso. Então, tipo assim, uma pessoa que é insegura, tá? Vamos colocar Aham. assim. Então, assim, a pessoa tá ali procurando um perfume para te dar mais potência, te dar mais segurança, mais aterrimento, mais aterrado, para você ficar mais aterrado. Então a pessoa vai te contando, a gestação da minha mãe, ela vai ter que te dar detalhes para Entendi. você, entendeu? De antes e de agora. Então, assim, o seu problema é insegurança. Então, vamos colocar assim, eu tenho insegurança, eu não confio nas pessoas, não confio no meu marido. Então, como que foi a gestação? Como que foi? Você foi, eu pergunto, né? Você sabe como que foi, como você foi concebida, né? Se você teve, se foi algum susto, se sua mãe te desejava, ou se sua mãe, no caso, antes te abandonou, porque aí tem aquela, né, aquela sensação de rejeito, de rejeição, né? Então, assim, é, nem foi abandonada, mas assim, tipo, não cuidava de A você. sensação, né? Exatamente, não cuidava de você, deixava assim, tinha a vida dela, então assim, não se importava muito. Então, tudo isso influencia. Então, dependendo do que, né, a cliente vai me trazendo, eu vou montando ali as estratégias, né? E aí os óleos essenciais, juntamente com o que Gente, trabalha que aquilo, legal. entendeu? Então ali eu Legal vou isso. formando pelas informações da pessoa, né? Eu sei que a constelação, não sei assim te informar sobre a constelação porque eu não constelo, né? Não faço essa parte. Tenho boa de vontade de fazer um Gente, mas curso, olha a mas nossa ainda não comunidade. fiz. Estou pensando na nossa comunidade, que tem assim, um monte de terapia. Nossa comunidade ela é feita de terapeutas, né? Exato. Aí eu fico imaginando como que a galera que. Só da nossa comunidade, por exemplo, pode cuidar de um cliente dele através de um perfume seu Sim, também. no Ah, caso. tô cuidando de um cliente que está tratando de insegurança, né? Que você falou aí agora. Uhum. Então, vai e formula um perfume que é uma ferramenta a mais que vai ajudar ele no tratamento daquela pessoa. Gente, que maravilhoso isso, né? Tipo a constelação, né? Eu faço constelação, eu fiz a constelação, né? E vamos colocar assim, é muito bacana a gente trabalhar junto. Então, assim, é muito E bacana eu trabalhar junto com com o a terapeuta, constelador, com o né? Com o terapeuta. constelador, entendeu? Com uma psicóloga, com Gente, uma que psiquiatra, maravilhoso. né? Porque Isso. ali eu vou ter, a pessoa em si, a cliente, ela vai ter a ferramenta de um apoio da terapeuta, da psiquiatra, da constelação, dos perfumes. Então, olha quanta ferramenta que essa pessoa vai ter para ajudar a impulsionar e sair daquele momento difícil dela, né?
Ô, Claudinha, quanto mais converso com você, mais coisa eu fico sabendo. Olha aqui que eu tô pensando aqui, já tô saindo completamente aqui, ó, do script que a gente que eu Sim, olhei, mas vai vir, não preciso te falar. claro. Você vê que coisa incrível. Eu sou numeróloga, né? Então, lá na numerologia, quando eu estou fazendo um mapa numerológico da pessoa, a gente trata muito a ancestralidade também, porque o sobrenome da pessoa, ele, né, traz ali, inclusive, vários desafios para aquela pessoa, né, durante a jornada de vida dela. E Exato. às vezes um sobrenome do pai com o sobrenome da mãe, são sobrenomes que batem entre si, que não combinam. A gente tem que fazer ali uma mudança de assinatura, de forma da pessoa assinar, da forma da pessoa escrever, que é tudo que a gente olha também no mapa numerológico. Então, várias vezes, quando eu estou lá fazendo o mapa numerológico da pessoa, vem muita coisa relacionada, inclusive, à ancestralidade dela, né? Vem muitos desafios. Por exemplo, tem pessoas que têm muito desafio na área do amor mesmo, não consegue encontrar um parceiro, Sim, tem dificuldade com um parceiro. Outras pessoas têm uma dificuldade muito grande na área de desenvolvimento pessoal, sabe? Não conseguem trabalhar outros tipos de relacionamento. Outras não conseguem na área financeira. Então, tudo isso a gente vê no mapa. E sim. aí, eu sempre depois, no mapa, a gente depois fazer toda a análise, a gente vai conversando. Normalmente eu falo, gente, se for um problema muito ancestral daquele sobrenome específico, eu falo, olha, dá uma constelada nesse nome, nessa ancestralidade, porque esse mesmo desafio, ele vem de ancestrais, vem dos seus bisavós, pessoal da sua família. Se você for olhar, inclusive eu sempre falo assim, olha lá na sua família, se tem pessoas com aquele mesmo probleminha que você está ali, às vezes amoroso, às vezes de não conseguir o financeiro, que deslanche, que vai para frente. Olha Justo. lá, no nome, nessa família aqui que apareceu esse sobrenome. E aí, gente, meu travou aqui? Não. E aí Tá, voltou. eu peço para olhar isso. Travou Travou aí? um pouquinho, mas voltou já. Voltou? O meu Voltou. continua travado aqui. Mas eu vou Tá, falando que eu estou te escutando. tá, eu também. É, e aí, eu fico pensando aqui com os meus botões, né? Se eu sempre indico desde uma consteladora, a gente constela esse sobrenome, então também posso indicar o perfume para tratar aquele problema específico que a pessoa, né, me trouxe no mapa numerológico. Gente, que incrível isso! Sim, exatamente. Inclusive, depois a gente pode até fazer uma parceria. Já, já estamos com a parceria pronta aqui. Raquel, Lu, nossa, tá entrando muita gente aí, ó. Alô, tudo bom? Lu, Que bom ver Raquel, vocês gente, aqui. nossa, Cláudia, eu tô assim, gente, eu até me perdi onde que eu tava, porque eu vou te falar que. Então, a gente Deixa eu ver. estava no. Então, você estava me perguntando aqui sobre os principais ingredientes, né? Isso, E isso aí, mesmo. como que, né, são utilizados na criação do perfume, né? Uhum. E então, assim, eu até estava, né, voltando aqui nos óleos essenciais, né? Eles têm propriedades, né? Eu já falei as propriedades terapêuticas, né? E que isso, com os óleos essenciais e esse poder dos óleos sendo terapêutico, como a aromaterapia, né? Eles são resgatados hoje em dia como ferramentas, né, de equilíbrio emocional para a pessoa. Então, assim, isso tudo conta e pela a sustentabilidade também e o consumo consciente que as pessoas procuram hoje muito, né? Hoje em dia elas estão indo mais, tendendo mais para uma forma mais natural, uma forma mais sustentável, né? Sem petroquímicos, sem testes em animais também, né? O cruelty free. Então as pessoas estão tendendo aí nessa, né, nessa linha mais assim Natural, né? da natureza, exato. Muito preocupada também com a devastação, né, da floresta. Então, Com certeza.
a busca, outra coisa também interessante, assim, até de se falar, é pela busca da autenticidade também. Muitas pessoas hoje, elas estão buscando ser mais autênticos. Então, elas querem um perfume que conta história, que reflete a sua essência, o seu estilo, a sua personalidade, né? Então, igual a Má perguntou aí, como é que você vai fazer um cheirinho meu, né? E assim, a gente acabou nem respondendo, né? Porque depois a gente entrou em outras coisas, né? Então, assim, É mesmo. como que eu vou fazer um cheirinho exatamente próprio dela? Então, no bate-papo, eu vou procurar saber da história dela, do estilo dela, se ela é mais pro esporte, se ela é mais social, se ela é mais séria, se ela é mais divertida, entendeu? A personalidade dela, se ela é mais introspectiva ou extrovertida. E aí a gente vai montando. E ela também tem que ter assim, um pouquinho de conhecimento. Se ela não tiver nenhum conhecimento, eu passo para ela o conhecimento de algum óleo essencial que ela gosta, algum cheiro que lembre ela alguma coisa, né? São aromas que são bem conhecidos, tipo, posso dar para ela o aroma da baunilha. Quem não conhece o aroma de baunilha? Né? Da canela, do cravo, né? Ah, eu gosto, eu não gosto. E aí, Ai, nesse bate-papo, a gente vai delícia. montando, né, o perfume dela. Da E pessoa. a Má falou que já Ela tá tem falando que vai querer o cheirinho dela. é uma Eu também delícia. queria querer o meu. A gente ter o nosso cheirinho é maravilhoso, né? Que ninguém tem esse perfume, é só seu, né? É Nossa, que exclusivamente seu, delícia! né? É Gente, muito isso é bom assim, bom demais. você Isso é bom demais. passar, Ah, você passar essa autenticidade, né, para as pessoas. nossa! Ó, tem a outra pergunta aqui, ó. Existe uma fragrância que seja especialmente conhecida por despertar emoções específicas? Sim, tá. Então, os óleos essenciais em si, eles já despertam, né, as emoções e o bem-estar para gente, né? Como eu falei, pelas propriedades terapêuticas que óleos essenciais têm, né? E por atuarem diretamente no nosso sistema límbico, né? Então, vamos colocar assim, as notas cítricas, né? Como, vamos colocar aí uma laranja, um limão, uma bergamota. Elas ativam em você o quê? A alegria, a elevação do humor, né? O combate ao desânimo. Então, assim, para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão com depressão, ansiedade. Então, assim, a bergamota é muito boa para tranquilizar. Notas, vamos colocar, notas florais agora. Então, a rosa, né? A rosa traz o que para você? Ela traz um aconchego, a energia do amor, da sua autoestima, a elevação da sua autoestima, né? A rosa, o jasmim, né? A própria Aí pergunta do lavanda também. jasmim. Eu adoro Eu jasmim. também. Eu sou apaixonada por Adoro. jasmim também. E então ela traz a nota, né? O aroma jasmim, ele traz muito um aconchego para gente, né? E traz, por ser, né, uma flor, te traz aquela elevação da autoestima. Nossa. E no caso, por exemplo, as resinas também, as fragrâncias resinosas, né? Como o olíbano, a É mirra, o forte, rejoim, né? exatamente, ela é forte. Então, ela te traz uma introspecção, uma conexão com os seus rituais, com rituais sagrados, né? Com os seus rituais ancestrais, como a ayahuasca, algum ritual do fogo. Então, assim, ela traz muito usado A gente nesses usa muito em rituais. rituais mesmo. É. Exato. Práticas espirituais, na yoga, né? É. Inclusive, né? Sândalo, Meditação. meditação, exatamente. Isso mesmo. Nossa, gente, enfim,
Aqui é um assunto que não acaba esse não, você sabe, né? Esse eu Não, tenho aqui, a tem gente um vai monte de ter que, coisa ainda. a Eu gente tenho que vai ter fazer que, a parte 2 ainda. exatamente, vai ter que fazer uma outra live aí para poder continuar esse assunto. Ah, eu queria te perguntar outra coisa, também não está aqui não, mas me veio na cabeça que ultimamente eu tenho gostado muito de, de Lang Lang. Aham. E Lang Lang, ele é o quê? O Lang Lang é uma flor? Uma madeira? O que é o Ylang Lang Ylang Lang? Ylang Ylang é uma flor linda, por sinal, Ah, é uma amarela. flor? É uma flor linda, por sinal. Ela é amarela, bem bonita. E, assim, é um cheiro maravilhoso. Você já experimentou? Já, Pois é, já. eu tô usando um óleo de Lang Lang ultimamente e eu tô assim, alucinada, eu tô adorando o cheiro Aham. do Ylang Lang. O, Ele é o Ylang Ylang, envolvente, né? Eu acho ele assim envolvente, né? ele não é um cheiro muito forte, né? E também ele É, não é aquele muito fraquinho. Então ele é tipo é, aquele aroma que te seduz. e aconchega ao mesmo tempo. Eu acho que ele é Exatamente. uma mistura, não é? Ele te dá alegria, ele te dá elevação no É, humor, também. ele te dá elevação no humor, Nossa, ele te dá aquele aconchego, entendeu? Aquele acolhimento que você precisa ali naquela hora. E é nossa, maravilhoso. Nossa, Ylang Ylang, nossa, nossa, um tô perfume de apaixonada. Ylang Ylang com rosa, neroli, fica maravilhoso, muito Né? lindo. Eu não sei o que que é. O que que é? Neroli também é uma flor. Ele é Gente, uma de pouco eu não conheço. Ele é uma. É maravilhoso, ele é um coringa pra gente na perfumaria, o Neroli. Na verdade, ele é a flor da laranjeira, né? O caule da laranjeira. Aí ele é chamado de Olha, Neroli, porque tem a flor da laranjeira, né? Que você faz o perfume também, que é a flor de laranjeira, e tem o Neroli, que faz parte dali do caule, né? Da madeira. Então, ela é a chamada, aquilo ali, aquela madeira é chamada Neroli. ai, gente, eu não sabia. Aqui, Claudinha, a minha imagem tá travando muito aí, porque aqui pra mim tá toda travada. Tá um pouco, ela tá rodando um pouquinho, mas assim, eu tô escutando você normalmente, tá tranquila, mas de vez em quando ela sai, mas ela Deixa trava eu também só um ver pouco. aqui. Se vocês estão me vendo, tá Ai, meio. quando você, Travou aí você- agora? agora, Voltou? não, voltou, agora tá ótimo. Tá Ah, ótimo. Você então tá. mexeu aí? Mexi, eu tava achando que a minha internet tinha dado uma saída do ar aqui. A Má tá falando que tá congelada e embaçando, mas agora eu acho que voltou. A sua tá ótima. Agora Ah, vamos então tá bom. certinho. Espero que a minha A esteja sua boa também. tá ótima, a sua pra mim tá aqui maravilhosa. Então, A Raquel tá falando aqui, ó, meu perfume de jasmim está acabando. Ela também gosta de jasmim, olha, meu dia começa com ele. sim, eu vou fazer outro para você, Rá. Não se preocupe. Tá chegando novidade aí. Tá chegando Ai, que novidade. delícia! Ó, então eu quero saber um pouco mais sobre o seu processo de criação. Uhum. Os desafios que você enfrenta, é, como que os ingredientes naturais são comparados com os sintéticos, como que são os ingredientes naturais comparados com os sintéticos. Me fala aí desse um pouco mais do processo de criação dos perfumes. Então, é, na verdade, para né, ter uma cliente, ela se interessou em fazer um perfume, né, natural, personalizado, seja lá, né, o propósito, né, que o perfume vai trazer para ela. Então, primeiramente, a gente vai fazer um atendimento, né, seja ele por Zoom ou presencial, tá? E a gente vai primeiro definir
qual é o propósito desse perfume? Então, é um perfume para cura, né? Para algum desafio, é um perfume para você personalizado, que você, né, no caso, que é o seu aroma, é um presente que você vai dar para alguém, né? É um perfume que você está querendo fazer para homenagear um orixá ou um santo, né? Então, assim, primeiro a gente vai saber do propósito do perfume, para que ela quer o perfume. Depois a gente vem, né, no bate-papo, a gente vai conversando, né, e eu vou, né, perguntar para ela fazer algumas perguntas pessoais, também, inclusive primeiramente, se ela está grávida, porque eu não faço perfumes para grávidas, né? Por É, quê? tem profissionais que fazem, tá? No meu caso, eu não faço. Porque você está gerando uma outra vida. Então, assim, é muito sério você mexer, já é sério você mexer com o seu emocional, né? Principalmente tudo vai influenciar no bebê, né? E pode te dar, não que o perfume natural dê alguma coisa, mas pode influenciar em alguma coisa. Então, assim, para respaldo meu, eu não faço para grávida. Eu falo com ela assim: você quer um perfume natural, personalizado? Eu posso fazer, assim, no caso, se ela se interessar em fazer para algum orixá, para dar de presente, né? Agora, para ela, para a cura dela, eu sempre falo assim, vamos esperar, né, a sua gestação, o tempo lá do seu puerpério, para depois a gente mexer com. Porque mexe com você, mexe com o seu sistema límbico, mexe com suas emoções. E no momento ali da grávida, quando você está grávida, já tem tanto turbilhão de emoção, né? Você já, né, já fica pensando, nossa, o que vai ser, como vai ser, e aquela ansiedade. Então, meu, Então, não, mexe isso que eu com. queria te perguntar. Mas e se for para ansiedade da grávida? A grávida tá, tipo assim, primeiro bebê, ela tá ansiosa, ela precisa desse tratamento de ansiedade. Então, Mesmo assim, fazer perfume eu não faço. Eu não. indico, não, eu indico para ela inalar, tá? A lavanda, tá? Uma lavanda. Então, para usar o difusor, existe aquele difusor, né, que você coloca tipo um colarzinho, que a pessoa pode colocar Ah, ali na comunidade óleo. tem a Teles que faz Tem, esses colarzinhos tem, de cerâmica que usou. exato, exato. E aí, nesse caso, eu indicaria a Teles, né? Olha, tem a Teles Entendi. Olha isso, ele já tem gosto. que vende o colar aromático. Então, assim, para você ir lá, fica com ele, tira para dormir, né? Para você abaixar sua Uhum. ansiedade. Então, assim, o perfume em si, eu sempre converso com a grávida, a gente tem aquele, né, bate-papo e eu falo com ela, vamos esperar passar o puerpério para a gente poder fazer. Crianças também, né? No caso, você tá, né, até falou do seu filho, da sua filha, né? É filha? É, da Gabi. Então, da É sua filha. filha. Então, para criança abaixo de 12 anos, abaixo de 18 anos, eu também só faço com a presença dos pais, entendeu? Junto Ah, ali nossa, então do atendimento, junto do atendimento. É, vou lançar, vou dar um spoiler, né? Não ia ai, dar spoiler, mas eu vou dar um spoiler. Em breve, vou lançar uma linha infantil para ai, que criança, legal. para crianças que gostam de se perfumar, né? Muitas crianças hoje em dia gostam de se Ah, perfumar, de ficar cheirosa, de maquiar, né? Então, é. vou lançar perfumes para criança. Então, então, vou voltar ali, as etapas, né, da criação de um perfume. Então, tem essa conversa toda que eu, né, converso, já, né, como eu falei, pergunto sobre os remédios homeopáticos. E no presencial tem uma vantagem do que
no online. Por quê? Porque você você pode inalar os aromas. Então, na consulta, ali no atendimento, eu levo meus aromas e a pessoa ali vai ter uma experiência sensorial, entendeu? Ela É ali, à medida que ela diferente. for, exatamente, à medida que ela for falando, que ela for conversando, eu vou dar para ela os aromas para ela experimentar. E esse aqui, que você acha? Você gosta, não gosta? Te remete a alguma coisa? Você lembra de alguém? Ah, eu não gosto. Não, me remete a, sei lá, cheiro de banheiro. Entendeu? Tem muitos casos assim, de alguns aromas te remeterem a coisas ruins, tipo um cheiro ruim. No caso, é muito comum você dar para inalar eucalipto e as pessoas associarem o eucalipto ao pinho-sol, É entendeu? verdade. É, É banheiro, né? exatamente. Então, Banheiro, cheiro de banheiro. exatamente. Então, eu vou tem essa experiência, né, sensorial, e eu vou ali, né, captando o que, que a pessoa vai falando, né, e vou anotando tudo. Aí eu parto para a produção. Então, para a produção, mais ou menos eu levo ali uma semana, mais ou menos, às vezes menos até, dependendo, né, do tanto de atendimento que eu já tenho, né, já para fazer. Mas em máximo uma semana eu já faço e produzo o seu perfume. Aí vem a maturação do perfume, né? Uma sequência de que você tem que esperar, né? Como eu falei, o perfume interagir ali dentro do frasco, né? E geralmente dura uns 15 dias a um mês a maturação, tá? Nossa, é bem É, artesanal. bem Bem artesanal. artesanal. Gente, Para é que muito personalizado. para que um aroma chegue à sua essência total, né, o seu máximo ali, leva-se mais ou menos uns 6 meses para o perfume ficar Nossa! ali. Então, claro que enquanto isso você vai usando, mas você vai percebendo que ele vai modificar, porque ali são plantas vivas, né? Então ele vai Aham. mexendo ali, elas vão se mexendo, interagindo, né? E não é que nem um perfume sintético, né? Que você compra ali, né? E tá ali e vai ficar ali por 5 anos, né? O mesmo É, cheiro, o não mesmo muda. aroma, não muda. Então ele vai mudando. E depois vem a filtragem. Depois do tempo da maturação, eu pego, filtro aquele perfume em vaso e aí eu envio para cliente. E geralmente daqui para o Brasil, geralmente envia por 6, 7 dias. É muito rápido, né? De É 6, 7 dias, rápido. não. De 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. É rápido, é bem É rápido. rápido. O processo em si que é mais complicado, né? Mas Uhum. o envio é super rápido. É rápido. E você me E perguntou, agora me conta uma coisa, quando você vem aqui para o Brasil, você traz todas essas tralhas suas porque tanta coisa, como que você faz? Ah, você já tem um ateliê aqui, né? não, não, eu tenho uma frasqueira, então eu levo as minhas essências, coloco, né? Porque eu não sei se você está dando para ver daqui. Tenho esses maiores aqui, ó. Esses Hã? maiores aqui, que eu não vou levar isso. Então eu coloco em vidros menores, né? Eu tenho Ah, como aí esse você aqui, dá os kits. eu trago os kits daqui na garrafa. Então eu levo tudo comigo, levo o material todo que eu vou precisar, né? E assim a Gente, gente. isso aí é igual uma estante de bruxa, assim, sabe? Várias poções diferentes, assim. Eu tô imaginando você fazendo aquelas misturas, assim, sabe? Igual um alquimista. Muito legal isso. É bem bacana mesmo. Eu sou Ah, e apaixonada quando é que mesmo. você vem para o Brasil para a gente fazer as nossas sessões presenciais? Que eu já vou marcar a minha. Então, dia 20
21 de abril, a gente está chegando aí. E estou trazendo muitas novidades na bagagem, além dos meus aromas. Tá? Quem Vou quiser fazer até perfume anotar aqui, presencial, 21 de abril. 21 de abril. E BH, Com certeza. 21 eu estou chegando no Brasil. Não, 21 eu saio daqui, dia 22 eu chego aí no Brasil, em São Paulo. Dia 23, a partir do dia 23 ou 24 eu já estou em BH. Eu fico um pouquinho lá em São Paulo, com a minha cunhada, com o pessoal lá de São Paulo. Aí depois eu desço para BH. Já vou E deixar a minha sessão agendada, que eu quero a minha sessão presencial. vocês vão ter Nossa Senhora! oportunidade, vocês vão ter oportunidade Gente, de sentir os eu vou aromas. filmar a minha sessão para vocês verem, tá? Para vocês quebrar a curiosidade Dá uma de como que é ideia. uma sessão, Para Cláudia, vocês têm vocês. uma ideia de como que é uma sessão. Mas marquem, aproveitem que ela tá vindo já. E, ó, gente, dia 21 é o quê? Daqui uma semana e meia, duas Uma semana semanas, e meia. nem 2 semanas. Uma Daqui a uns semana dias. e meia, gente. Olha que beleza, que maravilha. Então, já marca a sua sessão aí com a Cláudia, gente, por favor. Claudinha, deixa eu ver aqui. Tem um monte de pergunta. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Eu vou ver se quando você estiver aqui no Brasil, nessa vez a gente encontra de novo e grava uma parte 2. E aí o pessoal pode fazer mais perguntas ainda para a gente falar mais sobre isso, porque, gente, é um assunto que não acaba. É um assunto interessantíssimo. Eu amei tudo. Toda vez que eu falo com você, eu fico sabendo mais coisa. E eu fico mais curiosa por mais um monte de coisa. Esse, Isso é esse, ótimo. esse mundo, né? Esse mundo das alquimias, dos aromas, é muito Incrível. mágico, né? É muito Nossa, é mágico. Tem muita mágico. coisa para falar. Nossa, tem muita. E a Tudo que gente mexe não com as gosta nem um emoções, pouco né? de magia, né? Exatamente, né, Paty? Nós não somos bruxinhas, Nós né? nem somos bruxinhas. Ai, Claudinha, olha, a gente já está dando 1 hora de live. A gente vai marcar essa parte 2 para a gente falar de mais um monte de coisa que ainda não deu tempo de falar aqui. Eu amei saber muito mais coisas dessa vez. E assim, e foi muito interessante porque os terapeutas da nossa comunidade podem fazer muitas parcerias com você em relação ao tratamento de... Gente, é tanta coisa. E a gente tem muito terapeuta bom lá na comunidade, né, gente? De tudo. Sim. Então, assim, é muita coisa boa que pode fazer aí. Eu quero, primeiro de tudo, eu quero agradecer imensamente por você ter acordado cedinho aí para poder falar com a gente aqui. Eu já disse e repito, eu sou uma grande fã sua, sabe? Eu sou muito fã É de recíproco. você, pessoa, Cláudia, você é a maga, tudo. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Quero agradecer imensamente você ter participado da nossa terceira live aqui da comunidade e também por fazer parte da nossa comunidade. Exato, exatamente. Eu também, assim, tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho. Acho incrível fazer mapa astral, fazer mapa numerológico. Isso, assim, é fantástico. Depois eu também quero fazer o meu numerológico, porque eu tenho um mapa astral, mas eu não tenho numerológico. Não tem Entendeu? Da minha numerológico, família. o numerológico é diferente. Exato, da minha família, dos meus ancestrais. Também quero saber mais sobre isso aí. E eu quero agradecer Você vai amar. imensamente os espaços, com certeza, com certeza. Quero agradecer assim, imensamente o espaço, você aí à sua disposição também, as pessoas que nos assistiram, todas elas, e desejar para vocês aí uma boa noite, um bom descanso, que eu vou começar meu dia agora. Bom dia para você. Uma boa noite para todo mundo que se dispôs um pouquinho do tempo para assistir a gente e para quem ainda vai assistir, né? Que muita gente assiste depois, que agora ainda está trabalhando por aqui. Então, assim, quero agradecer imensamente, gratidão sempre. Muito obrigada por todos que estiveram, que estarão aqui com a gente ainda. E, Claudinha, assim que você chegar, eu já vou deixar vou te ligar depois que eu já quero deixar a minha sessão agendada, viu? Certo.
Ó, Te espero. beijo para todo mundo, boa Beijo, noite, bom Marina. dia a Obrigada, você. obrigada. Beijo, Tchau, gente. pessoal. A próxima semana a gente vai ter. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Próxima semana a gente vai falar de quiropraxia e óleos, blends de óleos essenciais Ah, tem tudo a com ver. a, tudo a Tem ver, tudo com a a ver.